esse ministro das Relações Exteriores aí é uma pessoa séria, é uma pessoa da linha do Celso Amorim, não é disso, entendeu? Bom, Lucas, olha, eu acho que eu já dei aí minha primeira espanada sobre a Coreia, mas eu acho que você poderia, você fala o que você quiser. O comandante da operação aqui é você. Mas eu acho que seria legal a gente resgatar a luta de libertação da Coreia. A palavra está contigo, mas você fala o que você quiser. João, deixa eu só te pedir uma ajuda, porque o pessoal tem reclamado de que meu áudio está um pouco ruim. Deixa eu tentar um microfone externo que eu tenho aqui, só que o que acontece? Agora. Quando eu colocá-lo, eu vou perder o seu áudio, porque ele é assim, ou eu falo ou eu escuto. Aí eu vou colocá-lo e eu desconecto quando você for falar para te ouvir. Mas deixa eu ver se está funcionando bem. Você não quer sair? Você não quer sair da sala e eu te ponho de volta? Não, não é isso. Não é isso. É um bagulho mais complicado. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Então tá, tudo bem. Então eu vou falando enquanto isso. Bom, olha, o que eu acho que pode ser um marco balizador para a gente começar a falar aqui. Melhor ou tá a mesma coisa que estava antes? Para mim ficou mais alto. Galera, vocês me dizem aí. É que ficou eu não mais alto ouvir, aí? João. Ou o microfone ou o... Peraí. Tudo bem. Peraí. Gente, me diga isso. Assim, a sabotagem. Me diga. Ou eu te explico, me diga se eu... ou eu falo. Tudo bem. Me diga aí se o áudio do Lucas está melhor. Ó, tá melhor. Tá, perfeito. Melhorou. Ali o pessoal também falou que melhorou. Bom, vamos ver se então funciona assim. João, quando você for falar algo, eu desconecto ele rapidão para ouvir o que você vai falar, tá? Mas olha, tá acho legal da gente começar. Acho engraçado que assim, 1 hora depois a gente vai começar. A nossa introdução foi a lá João Carvalho, né? Uma longa introdução. Assim que é bom. Mas olha, é importante, quando a gente está falando de Coreia, o pessoal muitas das vezes gosta de pegar o trem andando e já julgar assim, né, na rapidez no calor dos acontecimentos. Aí o pessoal fala assim, não, que se você for lá ver, a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, você não pode visitar a Coreia do Norte sem ter um guia do governo, um agente secreto do governo que vai ficar vigiando o que você está fazendo. Eu não posso, por exemplo, pegar o meu carro e ir para o interior da Coreia do Norte fazer o que eu quiser, mas eu poderia fazer isso nos Estados Unidos, né? Adoro a ingenuidade, né, do brasileiro médio de achar que poderia fazer isso nos Estados Unidos. Né? O pessoal, enfim, coloca assim, umas questões sobre a Coreia e precipitadamente, por quê? Porque não conhece a história do país. Não conhece como que aquele processo se desenvolveu ao longo já de mais de 7 décadas, a gente está beirando 80 anos, para você ter uma noção, da Revolução Coreana triunfando. Porque de andamento, essa revolução já bateu 100 anos, porque ela é uma revolução que começa a ter os seus grandes picos ali na década de 20, principalmente a partir de 1926. Então a gente está prestes a marcar aí 100 anos de Revolução Coreana em andamento. E 100 anos ainda tem uma série de explicações, de momentos diferentes, né, que nos levam a um estágio atual que está longe de ser o estágio mais desenvolvido e ideal do socialismo coreano. Eu estou falando de um século. E eles ainda estão debatendo e desenvolvendo e problematizando na prática uma série de coisas. 100 anos. Vocês veem como um processo revolucionário é uma coisa longa, uma coisa que exige disciplina combativa contínua, regrada, atenciosamente conduzida. Então, preste atenção, né? Como que isso é uma coisa que a gente tem que prestar, assim, todo um cuidado na hora do manejo. E aí as pessoas muitas vezes falam essas coisas, você não pode pegar um carro e ir para o interior da Coreia do Norte, você vai ter o guia vigiando você. Mas eles adoram aqueles deuses como se fossem, aqueles líderes como se fossem deuses e tal. O pessoal não entende a história. E eu acho que vale muito a pena a gente dar uma pequena revisitada no que levou a atual situação de uma Coreia dividida em 2 diferentes estados, sendo um deles um estado do qual nós temos aqui todo um trabalho de defesa, como você bem disse, não uma defesa acrítica e cega, mas uma defesa crítica, é claro, e de interesse muito grande do ponto de vista do internacionalismo proletário e da luta da bandeira comum do anti-imperialismo. A Coreia, gente, quando a gente está falando da Coreia socialista, a gente não está falando de uma civilização que nasceu agora da década de 40. Não, a gente está falando de uma civilização que tem 5.000 anos de história. Eles conseguem retornar num ponto histórico deles 5.000 anos atrás, que é uma coisa extraordinária. Se você for pensar o Brasil como um país na atual configuração que é,
a gente tem aí 500 anos, na verdade um pouco menos de 500 anos, né? E a gente ainda não se encontrou como país. Os coreanos já estão aí se entendendo como povo único há 5.000. São povos tão antigos, né? Junto com os chineses, né? Indianos, né? São pessoas que estão nesse planeta há muito tempo como uma civilização que passou por diversos momentos históricos e ainda existe da sua maneira. Isso é uma coisa, um fato muito raro, porque com o passar do tempo vários povos foram desaparecendo, foram sendo misturados, né? Foram sendo subjugados, chegaram ao auge e depois disso apareceram, né? Os egípcios, por exemplo, né? Onde estão os egípcios, daqueles construtores de pirâmides, já nem existem mais, né? Daquela maneira, acabaram sendo ali, enfim, subjugados. Mas coreanos, chineses não, né? Estão lá há muito tempo. E isso molda bastante uma memória coletiva e uma noção de coletividade, de civilização que nós muitas das vezes temos dificuldade de compreender, porque não temos um paralelo aqui na nossa prática real. Então a gente às vezes não consegue entender alguns episódios de coletividade, de sacrifício, de trabalho conjunto dos coreanos, que existe não somente por conta do socialismo, mas por conta também de uma bagagem cultural muito antiga. E que bagagem cultural é essa? É uma bagagem de um povo que fala a mesma língua. Tá? Há todo esse tempo a língua coreana foi evoluindo, né, ao longo desses 5 milênios na Península da Coreia. Inclusive, ainda hoje se fala a mesma língua no norte e no sul, com umas pequenas diferenças. Né? Um povo que tem uma tradição histórica única de invasões, tentativas de domínio do seu território, tentativas de subjugar aquela região do mundo. Assim, praticamente inédito também, né? Talvez sejam raros a quantidade de povos no mundo que tenham sofrido tantas tentativas de invasão e de controle quanto os coreanos. Lembrando que, geograficamente, os coreanos estão numa região que é um ponto quente do planeta, porque eles estão numa península, uma pequena península, que está dividindo ali, né, a sua vizinhança com países como o Japão, a Rússia, a China, a Mongólia, num ponto do Pacífico que é um ponto importantíssimo de entrada para a Ásia. O que chama a atenção também de quem? Dos franceses, dos ingleses e dos estadunidenses, principalmente. Então, a Coreia está numa região que qualquer povo antigo e atual, né, que dominasse aquela península teria uma catapulta, né, um trampolim vital para o coração da Ásia. No coração da Ásia é a China, principalmente, né, avançando rumo à Ásia Central, pegando a Rússia, que são as principais porções continentais ali da Ásia que você tem acesso a partir dessa região. Então é por isso que esse território foi muito cobiçado com o passar do tempo por vários povos, né? Como eu disse, japoneses, chineses, os mongóis, os russos também, né? Desses vários povos, os que vão ter sucesso em estabelecer com maior rigidez, né, um controle total sobre a Península Coreana vão ser os japoneses. Isso já agora, no século XX, né, por vários momentos da história antiga, a Coreia passou por ondas de invasão, mas ela conseguiu repelir com sucesso, principalmente contando com a ajuda de uma aliança com a China. É uma aliança muito antiga, formada com as antigas dinastias chinesas. Os coreanos tinham uma aliança de que a China se tornava um país responsável pela segurança da Coreia, né? Isso tornava a Coreia, digamos, um território semi-independente ou semi-dependente da defesa chinesa, né? As dinastias chinesas garantiam a segurança dos coreanos, mas, enfim, também tributavam os coreanos em uma série de coisas, exigia uma série de exclusividades, né, de comércio, de diplomacia. A Coreia, muitos anos antes de existir socialismo na Coreia, era conhecida no mundo como um reino eremita, um reino que se retirou do cenário internacional, porque justamente trauma com o seu passado de colonialismo, de invasões, de agressões externas. Então a Coreia era um país que lá no século XIX, por exemplo, no século XVIII, em que você tem as potências europeias estabelecendo relações diplomáticas com vários países do mundo, até mesmo, né, o mundo colonial passando por várias vira-e-voltas. O Brasil, no século XIX, sendo a sede do Império, né, do gigantesco Império Português, com a vinda da família real, tal, mas a Coreia não tinha qualquer relação com o restante do planeta. Ela se isolou.
né, os reinados, as dinastias coreanas resolveram se isolar com justamente esse trauma de todas as vezes que se relacionaram com o restante do mundo, foi uma relação muito turbulenta, muito violenta. Fato é que, voltando à questão do Japão, em 1905, o Japão está naquela ânsia de se tornar uma potência, já no final do século XIX, né, com aquela restauração da Era Meiji. O Japão quer se tornar uma potência a nível europeu, não, em nível estadunidense. Ele olha para os Estados Unidos, olha para a França, para o Reino Unido, para a Alemanha. São países industrializados, são países que possuem colônias no mundo inteiro, ou se não possuem colônias, possuem influências, né? São países que ditam a política global, possuem mercados muito vultuosos, muito ricos, e o Japão quer fazer parte disso, mas o Japão ficou também muitos anos, né, no século XIX, os japoneses avaliam que ficaram muitos anos em disputas internas que levaram a um atraso produtivo imenso. E aí, nessa restauração Meiji, essa industrialização forçada do Japão, o que vai fomentar lá? O espírito do invasor e do surrupiador de recursos de outros lugares. O Japão, obviamente, um arquipélago com recursos naturais limitadíssimos. Não dá para você desenvolver uma indústria, um mercado internacional a partir do Japão com os recursos existentes somente no Japão. O Japão, então, nesse final do século XIX, início do século XX, começa a se transportar, né, a transbordar para fora das suas fronteiras do seu arquipélago. E um dos primeiros alvos, justamente, vai ser aquela região geográfica muito perto, né, que é ali a China e a Coreia. A Coreia vai ser um caso interessante porque a China, nesse momento, está vivendo uma instabilidade política gigantesca. A gente está no fim das monarquias chinesas, né, da dinastia chinesa está ruindo. E você está tendo as revoluções que vão levar à fundação da República. Então, a China, no final do século XIX, início do século XX, não tem condição nenhuma de olhar para a Coreia e cumprir a sua antiga aliança de proteção dos coreanos. Não tem como fazer isso. Então, o Japão se aproveita desse momento e vai no mais fraco. O mais fraco era a Coreia. Eles primeiro estabelecem uma série de tratados diplomáticos e tratados econômicos extremamente desvantajosos para os coreanos, mas eles forçam os coreanos a assinar isso. São chamados tratados desiguais. Né? Por exemplo, o Japão passava a ter o monopólio dos portos coreanos. Depois o Japão passou a ter monopólio da exploração de ferro na Coreia. Depois o Japão começa a ter monopólio da exploração de madeira. Enfim, de uma série de outros ramos econômicos, o Japão vai pouco a pouco ali tomando a Coreia, até que 5 aninhos depois, um mandato presidencial praticamente, né? 5 anos não passa rápido, eles resolvem invadir a Coreia fisicamente. Então, ao invés de somente ter os seus, né, seus tratados econômicos, eles também invadem. Essa invasão japonesa à Coreia em 1910 é uma invasão extremamente violenta e já uma invasão de caráter fascista, embora a gente não use esse termo recorrentemente na academia, né, para se referir, mas o Japão é uma potência fascista. A ideologia por trás da invasão japonesa à Coreia é uma ideologia fascista, uma ideologia de uso de um Estado policial fortíssimo, né, de um aparato ideológico de perseguição a movimentos sociais, com grande sucesso usado pelas classes dominantes do Japão e baseado numa ideologia racista de superioridade racial. Os japoneses que invadem a Coreia acreditam que são racialmente superiores e que os coreanos merecem ser invadidos e colonizados pelos japoneses. Isso vai se refletir no comportamento japonês diante dos coreanos. Quando eles invadem a Coreia, eles substituem os nomes dos coreanos por nomes japoneses. Você tinha que trocar o seu nome, né? Então, o João Cláudio, se o Japão invadisse o Brasil como invadiu a Coreia naquela época, o João Cláudio teria que mudar o nome dele para um nome japonês e seria proibido o João publicar, escrever, falar a língua portuguesa. Ele teria que dar o jeito dele de somente se comunicar em japonês, né? A mídia passou, a imprensa passou a ser tratada dessa maneira. Para vocês terem uma noção, o grau de humilhação que os coreanos passaram na mão dos japoneses inclui a destruição de todo um passado cultural. Então, artigos nos museus foram vandalizados, né? Antigos relíquias culturais foram queimadas em praça pública. Os japoneses assassinaram na frente de todo mundo a imperatriz coreana, né? A rainha da Coreia. Eles conseguiram desmobilizar totalmente o que existia de Estado da Coreia, foi completamente humilhado.
E naquela época, a Coreia, obviamente, contando com a aliança chinesa, não tinha força armada suficiente para reagir àquilo, então acabou que a reação passou por parte da população civil. Não existia um Estado coreano organizado o suficiente para repelir uma invasão japonesa. E aqui eu estou falando da Coreia inteira, tá? Não estou falando Coreia do Norte e Coreia do Sul, não. Quando isso acontece, é claro que é levado também a um nível de exploração econômica. As pessoas vão começar a trabalhar numa infraestrutura que o Japão monta na Coreia. É claro que o Japão, para seu próprio benefício, vai construir portos, ferrovias e fábricas na Coreia. É engraçado porque hoje em dia, João, você vai no Japão, o Japão hoje em dia, até hoje, não admite que fez nada de errado com os coreanos, eles não pediram desculpa até hoje, né? E aí eles ainda viram às vezes e falam assim, alguns políticos reacionários japoneses falam assim, mas olha, quando nós fomos na Coreia, nós construímos ferrovias para vocês, nós construímos fábricas para vocês, né? É o tipo de argumento que existe no Japão. Hoje, 2023, né, os japoneses ainda falam isso. Não, mas olha, não foi uma dominação porque a gente construiu fábricas, lembra das fábricas, as hidrelétricas? Eles falam assim. Enfim, os coreanos são postos a trabalhar forçosamente para os japoneses. As mulheres são enviadas como escravas sexuais do Império Japonês. Então, quando o Japão vai expandir rumo à China, inclusive, né, rumo à Indochina, o Vietnã, Laos, Camboja, eles levam junto consigo uma coisa chamada Esquadrão de Mulheres do Conforto. Eram mulheres que eram levadas para servirem de escravas sexuais dos japoneses. Foram milhares de coreanos levadas à força para o Japão para isso. Milhares de cidadãos comuns da Coreia que foram alienados, né, foram levados, abduzidos para o arquipélago japonês para trabalhar nas fábricas da Mitsubishi, por exemplo. A Mitsubishi usou mão de obra escrava coreana, ninguém fala disso. Né? Levados para servir ao Império japonês no território do Japão, fora outras violações de direitos humanos que incluem, é óbvio, a total proibição de qualquer órgão de estudo, de qualquer grupo político, de qualquer partido, de qualquer núcleo que se opusesse à ocupação japonesa. Estou falando de 1910. Você está tendo uma coisa muito parecida acontecendo lá na Rússia, quando você tem o Tsar, né, o rei da Rússia, impedindo, por exemplo, qualquer círculo, qualquer partido, qualquer núcleo que contestasse a sua ordem. Só que na Rússia você tem um cenário completamente diferente, porque os bolcheviques estão organizando a grande revolução que vem logo em seguida, em 17. Nesse andar dos acontecimentos, os coreanos começam a organizar, como eu disse, o povo coreano, já que não tinha a reação de um Estado, que foi desmantelado com muita facilidade, inclusive, o povo coreano começa a organizar uma reação aos japoneses. Uma das principais é o levante do 1º de março de 1919. Esse levante é um levante operário camponês, de uma maneira orquestrada por todo o país, né, por associações clandestinas de trabalhadores. Esse levante é uma grande greve nacional, as pessoas vão às ruas, cruzam os braços, né, param diante dos prédios públicos japoneses e começam a exigir justamente o mínimo, né, que o Japão, enfim, primeiro, pague salários aos coreanos, né, pelo seu trabalho, diminua a carga de exploração do país, reivindicações básicas contra a extrema violência de ocupação japonesa. E a reação da polícia japonesa dá para imaginar, né? É um massacre. Eles simplesmente fuzilam todas as pessoas possíveis que vêm pela frente. Só que aquilo ali cria um ar, uma memória nas pessoas, né? De olha só como os japoneses são. A gente foi pacificamente fazer uma greve e eles atiraram em todos nós. Isso cria neles uma memória de que a luta contra os japoneses tinha que ser conduzida de outra maneira. É aí que nesse meio a gente tem algumas iniciativas dignas de nota, por exemplo, né, o Partido Comunista da Coreia. O Partido Comunista da Coreia é um partido formado com base na experiência da Revolução Russa, porém tem uma grande falha, que vai ser a falha que vai ser, digamos, explorada do ponto de vista bom, né, assim, mas explorada pela nova onda de revolucionários, que era a falha de achar que a Coreia era a Rússia. Eles olhavam para o que acontecia na Rússia, eles viam as notícias que vinham da Rússia, a atuação do partido de Lenin, e achavam que poderia se fazer a mesmíssima coisa na Coreia. Só que, obviamente, não dava. A Coreia é um país semi-feudal. A Coreia tinha um nível de desenvolvimento produtivo completamente diferente. Né? A Coreia era uma nação que estava invadida por uma potência. A Rússia não estava invadida por uma potência, né?
Então eram relações completamente diferentes que os coreanos, os comunistas coreanos da primeira geração, tinham dificuldade de entender. Mesmo assim, foram super importantes para justamente semear entre as pessoas o marxismo-leninismo, né? Levar o marxismo-leninismo às massas coreanas. Um dos leitores desse marxismo-leninismo vai ser um jovem chamado Kim Song-ju, que futuramente vai ser chamado pelos seus camaradas de Kim Il-sung, futuro grande comandante da revolta coreana, né, do povo coreano. O Kim Il-sung era muitíssimo jovem, ele vivia numa família de camponeses da cidade de Pyongyang, e ele vai ter uma herança familiar de grande luta contra os invasores externos. Isso porque o seu bisavô, lá no século XIX, tinha lutado contra, tinha levantado as pessoas num motim contra a invasão de um barco dos Estados Unidos à cidade de Pyongyang. Um barco chamado General Sherman subiu o rio Taedong, né, que é um rio que cruza a Coreia, para tentar forçar a Coreia a abrir os seus portos para os estadunidenses. Né? E era uma missão exploratória mesmo, uma missão para ver até onde a corda iria arrebentar. E aí, nessa exploração de tentar subir o rio e parar na capital e forçar a dinastia coreana a abrir os portos para os Estados Unidos, lembrando que isso aqui era um momento que os Estados Unidos estavam, por exemplo, avançando sobre as Filipinas, né? Então eles tinham ali uma projeção naquela área, as Filipinas relativamente perto da Coreia, né? Os Estados Unidos estavam se aventurando naquela área ali, então é um momento que os Estados Unidos estão achando que podem avançar qualquer sinal vermelho. Quando eles vão subir o rio, o bisavô do Kim Il-sung organiza um motim, as pessoas conseguem incendiar o general Sherman em pleno rio, né? Eles montam uma arapuca, o navio cai na arapuca, é incendiado e afunda. E aí o pai do Kim Il-sung vai ser uma pessoa que também vai ser fundadora de várias organizações de luta contra os japoneses. Ele inclusive vai ser preso. O pai do Kim Il-sung é preso pelos japoneses, é torturado na prisão, né, à la ditadura militar brasileira, sofre terríveis danos na sua saúde por conta dos anos da prisão. Inclusive ele vai morrer muito jovem por conta disso, ferimentos internos que ele teve na época da tortura, né, do martírio dele. E esse pai do Kim Il-sung vai ser uma pessoa que no fim da sua vida vai ter também contato com o marxismo e vai passar para o seu filho, o Kim Il-sung, né, como única herança duas pistolas antigas, né? E deixa, um pouco antes de morrer, deixa sua fala, né, de amor total à pátria, à Coreia, né, e a libertação do país pela via da expulsão do invasor. O Kim Il-sung foge de casa com essas duas pistolas, ele vai para o extremo norte da Coreia, uma região inóspita na fronteira com a China, né, já lá perto da Manchúria, para ser mais sincero. Naquela região ali você tinha uma concentração muito grande de coreanos que fugiam dos japoneses, principalmente rapazes que queriam fugir do serviço obrigatório nas minas, nas fábricas do Japão, né? Moças que queriam fugir da violação sexual e moral, né? E intelectuais, pessoas que fugiam da ocupação japonesa de alguma maneira. Elas formavam pequenos núcleos de comunitários lá nessas regiões bem inóspitas no norte da Coreia, porque, na verdade, não na fronteira chinesa, né? Porque ali o Japão tinha dificuldades ainda de conseguir operar as suas forças policiais. Nesses núcleos, o Kim Il-sung vai encontrar uma série de companheiros, de amigos, né? Isso ele tinha por volta de 14, 15 anos de idade. Vai estudar o marxismo-leninismo, vai se encantar pelo que aconteceu na Rússia, mas ali ele vai apontar um erro, que é o seguinte: os nossos companheiros estão na Coreia tentando levar uma luta que não condiz com a realidade material da nossa nação. Então ele diz, né, é uma das primeiras pessoas a dizer isso. E eu fico chateado que nós no Brasil não levamos isso em conta, né? O Kim Il-sung é uma das primeiras pessoas a dizer o óbvio, que o marxismo não é uma receita de bolo. Não é uma coisa que você faz exatamente assim, você mede exatamente as mesmas coisas e coloca, né? E no fim das contas dá certo. Não. Quando ele está fazendo isso, na década de 20, ao mesmo tempo, os vietnamitas e os chineses também estão fazendo. Os vietnamitas e chineses estão reparando que, para expulsar o invasor, ou enfim, para conseguir libertar o seu país e construir o socialismo, eles teriam que desenvolver métodos, disciplinas, né, análises completamente diferentes do que tinha acontecido na Rússia, que era o grande centro, digamos assim, global, de que emanava, né, essa energia, essa instrução,
essa inspiração para a Revolução. O Kim Il-sung ele funda uma organização chamada UDI, União para Derrubar o Imperialismo. Se você for ler o discurso dele naquela época, tem esse documento em português lá no site do CEPS, né? Já falei, se você pesquisar CEPS BR, como está escrito aqui do lado do meu nome, Coreia do Norte, no Google, você acha o nosso site. Lá nesse texto, Kim Il-sung, muito nitidamente, nos seus 14 anos de idade, já coloca então os preceitos do que seria a Revolução Coreana. Uma revolução que combina, ao mesmo tempo, a libertação nacional anticolonial, anti-imperialista e antifascista com a construção do socialismo. Que ele se pergunta, qual sociedade vamos construir depois que libertar o país? A sociedade do socialismo, uma sociedade socialista. A superação das condições de exploração do homem pelo homem. E isso está falando de uma Coreia, gente, que tinha, de novo, repito, um país semi-feudal. Não era um país industrializado, né, onde você tinha ali a classe operária gigantesca. Não estou falando da Inglaterra, da França, da Alemanha. Estou falando da Coreia, periferia da periferia do mundo. E ele já tem essa nitidez de pensamento, né? O Kim Il-sung vai em 1932, organizar uma guerrilha, amadurecendo, né, e levando a um novo estágio aqueles preceitos que ele tinha, aquelas conclusões que ele tinha chegado, que a luta contra o invasor seria uma luta violenta de expulsão mesmo física, uma luta armada, né? E você tem uma guerrilha formada por ele, a fundação de um exército chamado Exército Popular Revolucionário da Coreia. Um exército que, vamos lá, um exército que operava em condições terríveis, por quê? Não era um exército regular, era um exército de guerrilha. Não tinha uniformes, instrução militar, armamento, local para se abrigar, cozinha, hospital, nada disso. Era tudo guerrilha, montada numa região montanhosa, tá? No sopé de um monte chamado Monte Paektu, que é o monte mais alto da Coreia, um vulcão inativo, altíssimo. Um vulcão, inclusive esse Monte Paektu é onde se acredita que o primeiro rei da Coreia, o rei Tangun, fundou a civilização coreana, né? Lá as temperaturas no inverno chegam a menos 30, menos 40 com facilidade. Então tu imagina como que esse exército não pelejou para existir ali. Esse exército é um exército peculiar, porque além de se organizar numa conjuntura completamente difícil para conseguir prover os seus homens de armamentos que eram roubados dos japoneses ou feitos em acampamentos escondidos, prover eles de uniformes que eram costurados praticamente pelas mães dos rapazes do exército, mas ele é um exército que, inclusive, vai fazer o seguinte, vai incluir as mulheres na equação. É um exército guerrilheiro que coloca as nossas camaradas, as mulheres, como elementos junto dos homens na construção do socialismo. E não acima dos homens, abaixo dos homens, mas sim lado a lado dos homens na construção do socialismo, na verdade, da guerra de libertação nacional que levaria à construção do socialismo. É ali que você tem os batalhões femininos do Exército Popular da Coreia, de todas as várias mulheres que lutaram. Existe uma que é digna de nota, chamada Kim Jong-suk. Kim Jong-suk era uma líder guerrilheira extraordinária, ela fazia parte da guarda pessoal do Kim Il-sung, que se tornou o comandante, né, dessa revolução, líder militar principal, chamado de general, inclusive. Recebeu apoio do Exército Vermelho, né? O Kim Il-sung recebia treinamento e conseguia captar alguns recursos do Exército Vermelho, tem várias fotos disso, inclusive, né? Mas, assim, inclusive um auxílio muito difícil de se chegar até as áreas de operação da guerrilha, né? Tem gente que fala que o Kim Il-sung é uma invenção do Exército Vermelho da União Soviética. Isso é uma mentira total. Ali houve uma luta genuína, né, uma luta continuada que existia há muito tempo, que sim, contou com a ajuda do Exército Vermelho, porque o Exército Vermelho ajudou vários movimentos de libertação no mundo inteiro, né, e mesmo em época de guerra, o Exército Vermelho enviava ajudas para a Iugoslávia, para os tchecoslovacos, para os poloneses, para os vietnamitas, para os chineses, né? O que os soviéticos vão ajudar os chineses, inclusive os chineses do Kuomintang, a lutar contra os japoneses, não está nem no mapa, em plena época de guerra. Enfim, a Kim Jong-suk vai ser uma importante figura, âncora não, de proa, né? Uma figura de proa do movimento, porque ela era a imagem importante de chamar a atenção das meninas para irem lutar, e ela era a imagem da nova mulher coreana, uma mulher que está integrada na luta, integrada na questão política, integrada na construção do processo como não submissa ao homem,
mas também construtora de mundos tal como ele. Lembrando que a Coreia é uma civilização que culturalmente tem uma estrutura hierárquica de o homem estar acima da mulher, né? De a mulher ser cuidadora do lar, cuida das crianças e tal, né? Então a mulher coreana passa a ter uma outra visão, uma outra possibilidade ali. E, inclusive, isso vai influenciar mais na frente, quando os coreanos alcançarem sua independência do seu Estado e tal, né? A assinatura de várias leis e de comportamentos culturais que existem na Coreia do Norte, popular, e não existem na Coreia do Sul, capitalista, até hoje, em relação ao tratamento da mulher. Só você ouvir uma canção coreana hoje em dia, uma canção coreana do Norte, como é que a mulher é tratada e visualmente vista, e como uma mulher no Sul é extremamente sexualizada, objetificada, né, uma mercadoria, né, sexual a ser vendida, né, inclusive tem a imagem ocidentalizada na Coreia do Sul. Enfim, fato é que essa guerrilha opera em difíceis condições nos anos 30 e início dos anos 40. Em 1945, e aí já invadindo o terreno do João Cláudio, né, o Exército Vermelho, depois de vencer a guerra contra os fascistas europeus, toma Berlim, né, em final de abril de 45, início de maio. Quando o Exército Vermelho se reposiciona e vai lutar contra o Japão lá em agosto de 1945, inclusive uma das campanhas militares mais impressionantes da história da humanidade, né, acho que é Tempestade de Agosto, né, o nome da operação, né, João? Simplesmente um Exército Vermelho descendo a Manchúria, a Península Coreana, com uma força de 1000 ondas, né? Os japoneses achando que tinham como... Era engraçado, porque o Japão acreditava que podia manter um estado, que era o Manchukuo, né, que ficava ali na Manchúria. Eles achavam que... Eles já viam como inevitável perder o arquipélago japonês para os estadunidenses. Mas eles achavam que seria possível, talvez, manter Manchukuo e, a partir dali, operar uma guerra contra todo mundo. Só que quando vem os soviéticos, né, descendo ali a Manchúria, fica para o Japão completamente inviável qualquer tipo de resistência. Quando os soviéticos entram na equação, né, Segunda Guerra Mundial, frente japonesa, os coreanos observam que esse é o momento de levante nacional. E é aí que o Exército Popular da Coreia combina as suas unidades com o Exército Vermelho e desce a Península Coreana, libertando o país definitivamente da ocupação japonesa. Só que esse movimento, do ponto de vista militar e geopolítico, ele é extremamente perigoso para o outro lado. Os Estados Unidos, já olhando para o mundo como uma grande tigela, né, uma grande bandeja de um cardápio a ser consumido segundo seus interesses, fica extremamente assim preocupado com o fato de que os soviéticos já estão em metade da Europa, libertaram metade da Europa e estabelecem uma zona física de ocupação que futuramente será desocupada, né? Mas os soviéticos estão em metade da Europa, inclusive metade da Alemanha, não era o previsto. Né? O previsto era que a União Soviética nem existisse, na verdade, mas já que ela existe, né, não era previsto que ela fosse um país com tamanha dimensão, e agora a União Soviética se aproxima perigosamente da Ásia e poderia ser capaz, quem sabe, de usar a Península Coreana como digamos, um trampolim de uma possível invasão ao arquipélago japonês. Essa visão era terrível para os estadunidenses, de ver os soviéticos chegando muito rapidamente numa zona que eles consideravam zona deles, por direito de guerra, né? Estamos lutando contra o Japão, então é nosso direito que não só o Japão seja, o território japonês seja passado por nosso controle, como também todas as suas colônias, o que inclui a Indochina, Filipinas, várias ilhas do Pacífico, né? Que inclusive estão até hoje ocupadas pelos Estados Unidos. A Coreia, enfim, a própria China também. Os estadunidenses achavam que era isso, e todo o Japão e o seu território ocupado de forma ilegal deveriam passar para o seu controle. É aí que os estadunidenses resolvem invadir a Península da Coreia e simular ali no final de 45 uma luta contra os japoneses, que na verdade não é uma luta contra os japoneses. É uma luta de alocação de um exército desesperado para ocupar e estabelecer uma cabeça de ponte de contenção, um cordão de contenção à entrada do Exército Vermelho, a chegada do Exército Vermelho na Ásia. Uma chegada não prevista,
embora planejada pelos acordos anteriores de que a União Soviética entraria em guerra contra o Japão. Né? Acontece que, territorialmente falando, não era esperado que a União Soviética tivesse tamanha rapidez e tamanho sucesso em suas operações. Fato é que, quando você tem essa situação, você se encontra diante de uma bizarra instituição. Você tem uma península, pequena inclusive, né? E você tem, na porção norte dessa península, um movimento legítimo coreano que lutou durante décadas contra o invasor, apoiado pelo Exército Vermelho, e na parte sul, um exército estrangeiro, que é o Exército dos Estados Unidos, tentando estabelecer ali uma zona de ocupação com a desculpa da legítima luta contra os japoneses. Essa ocupação dos estadunidenses no Japão não é uma ocupação desejada, chamada e como eu poderia dizer assim, harmônica. Pelo contrário, extremamente violenta. O general dos Estados Unidos que vai colocar o limite onde é que os estadunidenses deveriam chegar na Coreia, ele vai traçar com a maior facilidade do mundo, né? Isso é digamos assim, uma imagem muito conhecida da época, que ele vai colocar uma régua em cima do mapa da Coreia e vai perceber que o paralelo 38 dividia mais ou menos metade da península. Então ele coloca uma régua, passa o lápis e diz: aqui está então a nossa zona de ocupação. Ocuparemos daqui até o sul do paralelo 38 toda a Coreia. O norte você deixa, infelizmente, né? Já que os soviéticos estão lá e os coreanos revolucionários, você deixa para eles. Então isso cria na Coreia uma situação terrível, por quê? Na parte norte houve uma libertação. De fato, os japoneses foram embora. Na parte sul você tem os estadunidenses ocupando aquele território, mas não expulsando as contradições que lá existiam, porque o objetivo dos Estados Unidos é uma substituição de imperialismo. Saem os japoneses e entram eles. Os soviéticos vão embora da Coreia no ano seguinte, 46. As últimas tropas vão embora em 1949, inclusive. Já os estadunidenses nunca vão embora da Coreia do Sul. Eles estão lá até hoje, para ser sincero. Em 2023, os estadunidenses estão lá com dezenas de milhares de soldados, de equipamentos, inclusive equipamentos que os coreanos do Sul pagam para estar lá, né? Isso é uma coisa simplesmente incrível. Então, a partir de 1945 até 1948, você vai ter dois processos diferentes. Como eu disse, a União Soviética vai embora da parte norte, e isso fica uma situação estacionária, né? Não se decide o que fazer. Essa decisão deveria ter ido para a ONU, essa questão deveria ter ido para a ONU, a recém-criada Organização das Nações Unidas, que não tem muita pressa em cuidar daquilo ali. Acontecem eleições, né, que deveriam ser eleições gerais para decidir quem seria o líder. Essas eleições são sabotadas no Sul, quando eles percebem que o Kim Il-sung no norte está ganhando, eles resolvem sabotar a eleição. Mas fato é que na parte norte, ainda não formado um Estado, você tem a assinatura da reforma agrária, as terras que antes eram terras dos colaboracionistas dos japoneses, são passadas para o Estado para um Estado não, né, mas para um conselho, né, para um protótipo do que seria a futura Assembleia Popular, que redivide essas terras para os camponeses. Você tem a assinatura de uma série de leis que criam sistemas de educação pública, que jogam por terra justamente a divisão de homens e mulheres, a assinatura da Lei de Igualdade entre Homens e Mulheres, uma série de reformas e de medidas democráticas que vão conduzir, é claro, né, vão fazer parte da condução do movimento revolucionário do socialismo. Então você tinha lá um recém-formado Partido do Trabalho da Coreia. Esse Partido do Trabalho da Coreia era uma constelação de antigas organizações que tinham lutado na guerrilha ao lado dos comunistas do Kim Il-sung, ao lado do Exército Popular Revolucionário. O Partido do Trabalho da Coreia tem outros partidos também que vão operar nesse momento. Organiza politicamente a coisa, por assim dizer, né? Operando na Assembleia Popular, que não era esse o nome, né? Mas virá a ser a futura Assembleia Popular Suprema. E um exército popular revolucionário nesse espaço de 45 a 48, que em 48 será formalizado como um exército nacional, chamado Exército Popular da Coreia, somente. Você tem esse tipo de movimento. Então, você está lá, reforma agrária, né, reformas democráticas, estabelecimento de eleições,
o poder é passado para a mão dos conselhos populares, que são, digamos, a versão coreana dos sovietes da Rússia. Você tem uma série de ações e medidas de amplo caráter social, né, que alcança amplas camadas da sociedade. Na parte sul, não. A parte sul, que tem a ocupação dos Estados Unidos, você vai ter todo um processo de perseguição sistemática aos comunistas. Os comitês populares, que eram núcleos de poder popular que existiam no sul, são sistematicamente perseguidos. Qualquer um que estabelece algum tipo de contato com o que está acontecendo no norte, algum tipo de simpatia, é perseguido. Eu não estou falando perseguição de somente prisão, não. Tá? É nessa época que acontece uma série de massacres mesmo. Né? Morticídio. Né? Você mata, fuzila, some com comunistas, com líderes sindicais, líderes estudantis, líderes políticos que tinham aproximação com o que estava acontecendo ao norte do Paralelo 38. É nesse momento que os Estados Unidos, inclusive, vão trazer uma figurinha muito interessante, que é a figura chamada Ri Si-man, em coreano, né? Que vai ser chamado Syngman Rhee aqui no Ocidente, porque era mais palatável para o inglês falar, né? Syngman Rhee do que Ri Si-man. Esse Syngman Rhee vai ser o títere, né? O fantoche. Ele era um senhor coreano que tinha participado muito vagamente, né, do movimento no exílio de luta pela independência da Coreia. Ele vivia nos Estados Unidos e ele foi trazido como uma figura visualmente carismática, né, um senhorzinho de idade, simpático e tal, mas que servia como a peça coreana orquestrada e organizada e comandada pelos estadunidenses. Então ele vai ser o fundador da chamada República da Coreia, que na verdade é uma república fundada pelos Estados Unidos, né, em setembro de 1948, que é o que a gente chama a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é a República da Coreia, aquela que tem a bandeira branca e tal. Né? O Syngman Rhee, ou Ri Si-man, vai ser a figura que vai encabeçar esse processo de perseguição aos comunistas. Para vocês terem uma ideia, os antigos japoneses que ocuparam a Coreia durante 35 anos, eles são convidados a serem reconduzidos aos seus cargos na polícia secreta, se eles fizessem um trabalho de apoio à perseguição que os estadunidenses queriam, né, e que o governo do Ri Si-man queria contra os comunistas. É um governo de repressão política muito grande, é um governo de manutenção dos Estados Unidos, né, de legitimação dos Estados Unidos na Coreia, que não é nada legítimo, mas é um governo que tenta legitimizar isso. A reação do Norte a essa fundação de uma república no Sul, que não estava prevista, inclusive, no teatro internacional, fundar um Estado diferente, um exército diferente dentro da Coreia, digamos, é a contraofensiva, né? É a fundação de um Estado chamado República Popular Democrática da Coreia. Isso vai acontecer no dia 9 de setembro de 1945. Né? A Coreia do Sul é fundada em agosto de 1945, semanas depois é fundada a Coreia Popular. Então, só para te mostrar o seguinte, não foram os norte-coreanos que criaram a divisão nacional da Coreia, que dividiram a Coreia em dois estados. Primeiro porque não foram os norte-coreanos, que a gente chama hoje de norte-coreanos, tá? Eu odeio esse termo, mas não foram os norte-coreanos que foram lá nos Estados Unidos dividir os Estados Unidos em Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Depois, não foram os coreanos do Norte que fundaram o seu estado primeiro. Quem fez isso foi os coreanos do Sul, sob ordens de Washington. A fundação da República Popular Democrática da Coreia é uma resposta à fundação da República da Coreia no Sul. Isso é historicamente comprovado. Não sou eu que estou falando isso, não é um panfleto de agitação e propaganda, não. Você vai lá estudar, você vai ver isso. Essa fundação de dois estados leva a uma situação de agravo da situação geopolítica, né? Porque você agora tem diferentes estados que possuem diferentes legislações, constituições, regimes políticos, econômicos e duas forças militares diferentes. 1950, 2 anos depois, está logo ali. Esses 2 anos de espaço de tempo entre a fundação da República, tanto no Sul quanto no Norte, e o início da Guerra da Coreia, é um espaço que passa assim, muito rápido, mas dentro desses 2 anos já é o suficiente para uma série de ações e provocações do imperialismo. As pessoas acham que não, que é mentira, que é exagero. Mas quando os Estados Unidos querem, eles provocam uma guerra de todas as maneiras possíveis.
Eles passaram 2 anos invadindo os territórios acima do paralelo 38, violando a fronteira da Coreia Popular, provocando uma situação diplomática que chamava para a guerra, inclusive incursões militares que deixavam mortos na parte norte da península, fora disparos de artilharia contra o território do norte, derrube de aviões de patrulha, atiravam e matavam soldados da fronteira, afundavam barcos do norte em suas águas territoriais, ou seja, uma série de provocações que são completamente ignorados hoje em dia. As pessoas acham assim, foi a Coreia do Norte que foi lá para a Guerra da Coreia, porque é isso mesmo, né? Ela queria mesmo invadir o Sul, tomar tudo para si, com a ânsia de ter um poder, né? Na verdade não foi isso. Em 25 de junho de 1950, estoura a Guerra da Coreia, que a gente chama de Guerra da Coreia, que é um nome errado. Sabia disso, João? Guerra da Coreia é um nome errado. Guerra da Coreia, esse termo, inclusive no inglês, ele é pior ainda. Porque no inglês ele se chama assim, Korean War, ou seja, a Guerra Coreana, como se fosse os coreanos que tivessem inventado para si uma guerra, sendo que quem inventa, quem inflama, quem patrocina, quem joga os coreanos para uma guerra são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, primeiro, são os criadores da Divisão Nacional da Coreia, eles que invadiram parte sul, a ideia de paralelo 38 é deles, não é dos norte-coreanos. Eles inflamam a guerra durante 2 anos, e quando essa guerra estoura, quem vai, digamos, amarrar o mundo inteiro num coleira e arrastar para esse conflito vão ser eles de novo, né, os estadunidenses. Então, eles gostam de falar que é a Guerra Coreana, mas essa guerra não se chama assim. Essa guerra se chama Guerra de Libertação da Pátria. Os coreanos no norte chamam assim esse conflito. Durou 3 anos. E eu acho que o João pode até comentar também o grau de violência dessa guerra. É um grau que vai se repetir no Vietnã, no Camboja, no Laos, mas que a gente de novo não se dá conta. Essa guerra acontece muito antes da Guerra do Vietnã, né, 20 anos antes praticamente, e a gente não percebe essa guerra, não estuda essa guerra, não comenta sobre essa guerra. A Guerra da Coreia, ou Guerra de Libertação da Pátria, num primeiro momento, é uma guerra de grande sucesso para os norte-coreanos, porque eles conseguem, por exemplo, libertar Seul, que é a capital da Coreia do Sul, ou a Coreia de mentira, né, em poucas horas depois de terem descido o paralelo 38 na reação, né, contra justamente todo aquele cenário de provocação que eu havia mencionado aqui. Eles vão tomar e libertar a Península Coreana por completo em questão de algumas semanas. As forças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos vão ficar encurraladas numa pequena cidade portuária chamada Busan, e o desespero é tão grande porque não se esperava um avanço tão rápido do Exército Popular, um avanço tão inteligente por parte do general Kim Il-sung, inclusive, João, um apoio da população. A população no Sul queria e apoiava, ela recebia o Exército Popular com flores nas ruas, tal qual o Exército Vermelho foi recebido, né, em Kiev, em Sevastopol. Oi, fala. Desconectou aí. Eu tô só esperando você terminar aí. Eu vou fazer algumas considerações da guerrilha, da guerra e desse contexto no âmbito das relações internacionais macro. Então, fica à vontade aí, vai com calma aí, que eu vou pincelando aqui. Gostei que tu lembrou lá do navio, do Sherman, que foi uma das primeiras tentativas da política das canhoneiras, que depois vai ficar famosa no Japão. Né? Mas eles também tentaram dominar a península. E o nome, fala assim, guerra na Coreia, guerra da Coreia. É óbvio que você, que é o homem da língua portuguesa, sabe disso. Os estadunidenses, quando se apropriaram da cultura ocidental, é óbvio que eles também intimaram esse processo na retórica. Né? Você vê como é que se abusa de alguns conceitos. Tu vai chamar algumas pessoas de populista, o conceito de populismo é completamente errado, se usa a palavra ditador a granel, ou seja, essa disputa no âmbito cultural, ela vai ter uma marca profunda. Primeiro,
eu contei aqui na live sobre a Alemanha, né? Como é que se foi dividida a Alemanha. Quem dividiu a Alemanha Ocidental e Oriental, foram os estadunidenses. Quem construiu o muro foi o lado oriental que o americano criou. Quem dividiu o Vietnã foi o imperialismo. Foi o imperialismo que dividiu. Quem dividiu a Coreia foi o imperialismo. E essa proposta também seria no Brasil. Quando eles mandam para cá a Quarta Frota e na Operação Brother Sam. Eles sabiam do poder do Brizola com relação ao sul do país. Então, a ideia deles era dividir o Brasil em Minas, né? E fazer ali uma contenção, criando o Brasil do sul e do norte, e impedindo que o Brizola avançasse, passasse do estado de Minas. Então, isso é uma prática estadunidense, de dividir os países. Né? O Rodrigo está colocando aqui, lembrou aqui, citou aqui a Coreia, veio aqui agora na Ucrânia. A política que os estadunidenses jogaram na Ucrânia é para seccionar o país. É mais um projeto de balcanização da Ucrânia. E isso foi feito também na Líbia. Quase que a Líbia se desmantela com aqueles feudos, cada um agindo de um lado. A Síria era para ser dividida em 2, 3 estados diferentes. Se não fosse a presença russa ali, a Síria estava na água. A Síria tinha deixado de existir. Como é? Perfeito, Bernardo. Esse processo de balcanização foi feito em Iugoslávia. E que ela fez de tudo para fomentar no desmantelamento da União Soviética. Então, só corroborando, essa política é uma política tradicional estadunidense de desconfiguração dos